Bem-vindos outra vez à Fábrica de Mentes Inquietas. Hoje aqui na gerência, Marlene Monteiro e eu, Afonso Souza. Ela psicóloga e eu colaborologista, com a convidada, a doutora Débora Francis Patá Ross, que é lá do Hospital das Clínicas, do Instituto da Criança, e vem trazer algumas, para nós, melhor, mais reflexões do que fatos. Mas sim, a gente vai conversar um pouco sobre os fatos, né? Um pouco da sua trajetória de vida, como é que você chegou neste campo específico, né? Eu não vou nem dar o spoiler ainda. Aí você conta. Tá. Olá, obrigada Marlene pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Nós que somos colegas de HC, né? Trabalhamos, eu ainda estou lá, soube que você saiu agora há pouco tempo, mas décadas e décadas trabalhando nesse local, né? Tão incrível, né? Onde tanta coisa acontece, a gente tem possibilidade de vivenciar tanta coisa, né? E acho que nesse contexto é que eu acabei trabalhando, né, dentro desse campo da obesidade infantil, da criança e do adolescente, e foi curioso a maneira como eu acabei entrando nisso, né, que não foi uma procura, uma busca ativa, mas foi acontecendo, porque eu tinha entrado no HC, estou lá há 30 e tantos anos, tinha entrado no HC e tinha um ambulatório de nutrologia, que era o Dr. Carrasa que coordenava, e aí o serviço de psicologia, que na época chamava higiene mental, ele foi solicitado que uma psicóloga trabalhasse com os desnutridos, né? Então, eram crianças desnutridas que eram atendidas nesse ambulatório e era uma população razoável de crianças desnutridas, né? E aí, assim, num piscar de olhos, né? Como, assim, sem a gente se dar muito conta, esse ambulatório acabou se transformando num ambulatório para atender crianças obesas, né? Porque foi crescendo essa demanda de tratamento para crianças com obesidade e acabou o ambulatório de desnutrição e se transformou num ambulatório de crianças obesas. Hoje, a gente tem, junto à endocrinologia pediátrica, um ambulatório de obesidade, onde atende crianças obesas, crianças e adolescentes até 18 anos, né? Que é a população que o Instituto da Criança atende. Então, dentro desse contexto é que eu fui me enfronhando, né, nessa seara aí da obesidade infantil até começar o programa de cirurgia bariátrica também para adolescentes com obesidade mórbida, que já tem uns 20 anos lá no ICR, bastante tempo, né? E tudo foi acontecendo e a gente, né, nós do campo da saúde mental, assistindo tudo isso e refletindo e nos reposicionando em relação à visão que a gente tinha inicialmente, né? E, enfim, dessa maneira que eu entrei em contato com esse campo complexo que é da obesidade, né? Da obesidade infantil. E que é a criança, né? Que traz tanta coisa, e principalmente a mãe das crianças, né? Sem dúvida, né? Acho que a gente que trabalha com criança está automaticamente, né, incluindo a família, incluindo o lugar dessa criança dentro dessa família, enfim. É complexo também por causa disso, né? Nosso com certeza. Você foi a primeira psicóloga a trabalhar com a obesidade lá infantil? Olha, dentro do ICR, eu acredito que fui, né, porque eu acompanhei essa mudança de ambulatório de desnutrição para obesidade infantil. Mas, assim, outras psicólogas também trabalharam, mas acho que tão ligada ao ambulatório de obesidade, acho que ninguém tanto quanto eu. Nesse momento eu não estou, eu estou mais assim atuando junto à cirurgia bariátrica, né, de adolescentes, com a endocrinologia, mais um ambulatório específico, né, de cirurgia bariátrica, mas eu fiquei muito tempo trabalhando diretamente nesse ambulatório, atendendo crianças, mães, fazendo grupos psicopedagógicos com as mães e com as crianças, né? E aí, depois de um tempo, eu saí, eu era profissional de referência,
Mas acho que fui meio que nesse movimento nisso da criança, acho que eu fui a primeira, assim, viu, Marlene? Com certeza, né? Nessa coisa primeira. Muito tempo se passou. Muito tempo se passou. Muito tempo, Só para explicar um pouquinho, o ICR é Instituto da Criança, que pertence a um complexo do hospitalar, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, só para a população poder saber o que é, né? Só acrescentando, agora se chama Instituto da Criança e do Adolescente, do HC. Ah, do que Hospital legal. das Clínicas. Que bom, né? Rigorosamente teve uma expansão de idade, né? Porque era até 14 anos, agora até 18. Já faz um bom tempinho, tempo né? que é até 18. Eu não sei se teve uma época que era até 14, não sei dizer isso para você, Afonso. Mas como a gente atende adolescente, então acho que em algum momento se achou mais adequado estender o nome. Mesmo porque parece que para a questão do Ministério da Saúde, a adolescência vai até 17 anos e 9 meses. Uhum. Por isso que, né? Uhum. Fica lá. Diga? Não, só... Como uma psicanalista entende a obesidade infantil e do adolescente? Uhum. Olha, essa é uma pergunta super interessante, porque assim, a minha visão de obesidade, né, e tem se transformado no decorrer dos tempos, né? O HC é um palco, né, das transformações sociais que acontecem no mundo, e os pacientes acabam levando isso, né, com seus problemas, com as suas patologias, eles acabam levando isso para a gente. E é curioso porque, assim, há muito tempo atrás, né, a psicologia como um todo, não só eu, né, os psicanalistas, a psicologia como um todo, entendia a obesidade de uma forma, vamos dizer, uma forma mais que predominava, que era consequência, né, conflitos psíquicos do sujeito, né, do sujeito, o levavam a escolher o comer exagerado, a compulsão alimentar, né, como uma forma de lidar com esses conflitos. Então, a obesidade era a consequência do sintoma do comer exagerado, que estava ligado a conflitos psíquicos. E no caso da criança, você fazia uma leitura disso dentro do contexto familiar, né? Que era um comportamento da criança, que estava respondendo a uma determinada problemática lá da estrutura familiar, né? Ok, eu acho que não que isso tenha caído por terra, sabe? Não é questão de ter caído por terra. Eu acho que, em alguns casos, a gente consegue fazer a leitura do sintoma da obesidade dentro desse molde mais rigorosamente, vamos dizer assim, psíquico, né? Porque a interferência do fator psíquico é muito predominante. Mas o que acontece? Esse boom de obesidade infantil que vem acontecendo nessas últimas décadas, né? Quer dizer, não pode ser explicada de uma maneira muito simplista, nem tanto da parte psicológica quanto da parte médica, que tendia também a entender, né, como esse balanço calórico positivo, excesso de calorias, né? Enfim, é uma maneira mais... Porque a obesidade é um fenômeno muito complexo, né, que hoje é entendido como uma doença, né, que tem todos os problemas decorrentes da obesidade, que tem uma causalidade multifatorial, né? E aí eu estava pensando venho pensando, né, nisso, mas esse boom de obesidade, né? Quer dizer, quanta criança, você não consegue explicar essa enormidade de crianças e adolescentes obesos simplesmente, né, fazer uma leitura intrapsíquica do dinamismo psíquico de pensando na psicologia. É claro, né, que não pensar que a psicologia vai explicar todo o fenômeno da obesidade, mas a gente sempre teve esse viés, e é natural, né? A gente vai buscar no paciente o que tem de processos psíquicos que estão influenciando ali naquele sintoma, né? naquele problema. Mas o que eu venho pensando, né? Primeiro, que as nossas crianças,
a subjetividade das nossas crianças, a maneira como as crianças estão se formando psiquicamente, elas têm sofrido a influência de alguns fatores culturais e sociais que não é pouca coisa, né? Que não é assim. Por exemplo, né? Isso é uma coisa bem antiga, mas eu sempre pensei que como um fator importante na questão do excesso alimentar. A gente vive numa sociedade consumista, né, de valores neocapitalistas, onde consumir, né, ter, acumular, né, é muito importante, que predomina o ter no lugar do ser, né? Então, assim, a gente vê muitas famílias, muitos pais capturados, né, por essa ideologia, e que acaba sendo, de alguma forma, transmitida para a maneira como educa os filhos, porque os filhos são espelhos narcísicos da gente. Né? Então, assim, pais que se relacionam com os filhos através de tentar aplacar, né, as frustrações, as impossibilidades, oferecendo objetos, né, de consumo para tamponar a falta. E as guloseimas, os objetos, os alimentos calóricos, né, que são de fácil acesso e que são apelativos também, porque fornecem prazer, né, eles acabam sendo oferecidos pelas crianças. Os pais não colocam muito limites nisso. Primeiro porque a mídia vai diretamente nas crianças como consumidores vorazes e vulneráveis, né? Então, elas veem propaganda de danoninho, propaganda de bolacha, né? E elas pedem para os pais, e os pais têm uma tendência a ir dando, até como compensação das suas próprias, do seu próprio sentimento de imperfeição, de não estar correspondendo a um certo ideal social. Então, acho que esse é um contexto que eu acho que influencia nesse boom de obesidade também. Concordo com você, que eu acho que realmente a influência da mídia, ela interferiu muito, né? Mas hoje, praticamente, tem uma lei que é proibido mostrar algumas questões de comida, de produtos para criança, de usar, entre aspas, alguns lugares aí que você vai comer assim, você vai ganhar brinquedinho, essas coisas todas, está aqui proibido, né? Através do Instituto Alana. Mas voltou, né? Voltou? Voltou. Uma dessas empresas de fast food, eu vi um anúncio recente, no último mês, fazendo essa vinculação do sanduíche deles com brinquedinhos. É porque, assim, existe essa lei. Essa lei foi uma briga muito grande, né, do Instituto Alana, fazendo com que tirasse essa lei. Todos os outros comércios, né, brinquedo, pulseiras, tudo que existia de sapatinhos, e tudo isso foi retirado mesmo do mercado, foi proibido por causa dessa lei. Agora, eu não sei se está hoje assim. Concordo, que eu acho acho que é uma evolução, não sei até que ponto está sendo colocado de fato em prática, né? Mas a gente sabe que durante faz um tempo décadas, já que né? Faz um tempo que foi colocado isso daí. Acho que tem quase uns... Não tenho certeza, mas a lei está aí, acho que uns 5, 6 anos ou mais. Que é a lei. Participei na época até, sabe, de discussões muito com a Lana. A Lana trouxe muitas dessas discussões em congressos que nós fizemos. Isso estava muito em cima, né? Porque, assim, até se você for considerar até no Amazonas, onde que não tinha nem coisa para ir, ia barco com todos os produtos vendendo, né? E isso acabou fazendo com que as pessoas também ficassem obesas. Concordo, por isso que eu falei, existe essa questão, existe uma questão social, né, de mudança social muito intensa, né, que também
pode contribuir para essas angústias todas da criança também. O estar sozinha, o ter que conviver com outras pessoas, ou conviver numa creche onde não tem nada, com algumas privações. Será que isso também não está nessa influência toda desse crescimento, dessa obesidade, de uma mãe ausente? Sim, uma falta? Uma mãe que trabalha, que vai para o mercado de trabalho, né? E que praticamente não tem muito tempo para ficar com a criança e até para poder responder às demandas da criança de uma maneira diferente, né? Uma criança, eu estou lembrando de um caso na minha cabeça, que era uma paciente que eu atendi no HC, já era adolescente, né? Era uma adolescente obesa, e ela contava que os pais saíam para trabalhar o dia inteiro, e a geladeira estava sempre cheia, porque os pais vinham de uma condição socioeconômica muito baixa, passaram muita privação na infância, então era uma maneira deles compensarem isso, não deixando que a filha passasse por privações dessa ordem. Então, disse que a menina falava, né? Ela me contava isso. Quando ela estava se sentindo triste, entediada, sozinha, ela ligava para a mãe para conversar, e a mãe sistematicamente dizia para ela: come alguma coisa que passa, né? Come alguma coisa que passa. Então, assim, as mães não têm tempo para ouvir. É uma substituição, né, do afeto. Isso, né? Quer dizer, o que seria esperado? Ouvir, né? Conversar, para que, inclusive, a paciente pudesse tentar elaborar um pouco esse sentimento de vazio, né? De solidão, mas assim... Então, acho que tem a ver, né? Tem a ver com a história dos pais, né? Que passaram privações, e tem a ver também com o fato de que a menina ficava sozinha o dia inteiro dentro de casa, né? E, então, tem a ver, sim, né? Tem a ver com isso. E, assim, mais do que fatores sociais influenciando, sabe, Marlene? Eu acho que eu começo a pensar muito seriamente, não só eu, naturalmente, no quanto que esses fatores sociais, culturais da nossa época, eles influenciam na formação psíquica mesmo da criança, sabe? Na formação da subjetividade. Sim, mudou, né? Mudou. Elas são diferentes. Os sintomas que elas produzem hoje elas são estão diferentes. Hoje estão diferentes, então, né? Mas os sintomas dela também, né? Assim, antigamente, sei lá, uma fobia, a criança tinha uma fobia, né? Uma fobia por um objeto, isso, sei lá, podia ser lido de uma maneira metafórica, sei lá, medo de separação, dificuldade de separação da mãe, dificuldade de crescer, de separar da mãe, né? A gente fazia uma leitura metafórica disso porque a criança produzia metaforicamente isso através dos desenhos, até da fala, né? Também do que os pais falavam, historicizavam da história da criança. Hoje está tudo muito no agir, sabe? Está muito na coisa do... Essa mediação psíquica, simbólica, está muito pobre, porque justamente esse outro, né, que seria o adulto, o pai, a mãe, que ajudariam essa criança a trabalhar a sua vida psíquica, a sua realidade psíquica de um outro jeito, né? Teve uma cisão. Né? Ele não está mais ali como estava, não tem mais muita consistência. Né? E aí encontra outras, né? Encontra os games, o celular, né? Essas coisas todas. Acho que isso que você está falando é onde eu queria chegar. Encontra várias outras questões que estão aí em jogo, né? Então, mas teve uma cisão do afeto. Teve uma cisão de alguma coisa. Passou a ser um afeto a um joguinho, a virtual. Mais do que o afeto, olha só, tem um meme, né? Que é super interessante, que eu estava vendo outro dia, que é de uma criança pequena, né, quase um bebê, indo de braços abertos em direção a uma tela, chamando de mamãe. Mami, né, tá lá. Porque, né, é meio engraçado e dramático ao mesmo tempo, porque, assim, essa substituição, de repente, esse outro, mãe, função materna, que deveria estar ali para fazer essa mediação psíquica, ser o interlocutor dessa criança que está começando a vivenciar uma série de coisas e que precisa de alguém para ajudar ela a organizar, essa mãe está meio ausente, né? Esse pai também. Então, vai para onde, né? Como tem os gadgets, né? E tendo uma geladeira farta?
tem uma geladeira farta e tem todo esse aparato eletrônico que já é oferecido para a criança desde dos primeiros tempos de vida, acaba operando como um substituto. Mas esse substituto, o que ele pode oferecer para a criança em termos de estruturação psíquica? É algo muito pobre, né? Mas é o que elas têm, né? De alguma forma. E você vê isso como inevitável? Quer dizer, isso está acontecendo e a gente não vê até o horizonte que não vai mudar essa prática, esse ambiente social, midiático que a gente tem. É assim que você vê? Olha, eu acho que tá aí, né? Na realidade, tá? Eu acho que é inevitável, mas não impossível de ser transformado, né? Eu penso que assim, até esse exercício que a gente está fazendo aqui, um pouco de pensar e de transmitir isso de alguma forma, é um movimento de reflexão e possibilidade de mudança. Mas, assim, é uma enxurrada. Né? A Julieta Jerusalinski, que é aquela psicanalista, ela fala em intoxicação eletrônica das crianças, né? Porque esse excesso de vida digital, nessa geração digital, não que não tenha pontos positivos, né? Não dá para dizer que internet, sim, mas não que não tenha. Horas. Mas assim, a gente tem que pensar nisso também. A gente não pode deixar de considerar isso quando a gente pensa nas nossas crianças, em como elas estão se estruturando, né? Com transtornos de déficit de atenção, espectro autista cada vez mais diagnosticado, né? Em função dessa coisa que é onipotente, onipresente na vida da gente, que esse mundo eletrônico, né? Infinito, a inteligência artificial. Hoje uma criança entra na inteligência artificial e a inteligência artificial elabora um texto. Ela não precisa mais fazer uma redação, como a gente fazia antes, né, Marlene? Elaborava um texto, né? Então, é tudo muito imediatista. Mas é um pouquinho falso, né? Porque ainda a inteligência artificial não consegue fazer uma redação interessante. Teria que ter o filtro do autor real, do autor real, né? Então, é interessante que tem uma aura, né, de boa coisa, mas ainda não chegou lá, né? Mas aí volto a insistir, né? Porque a gente tem esse diagnóstico, né? Isso é claro, pelo menos para quem lida com as crianças, quem lida com esses problemas específicos da saúde, nós, né? A gente tem um diagnóstico, né? Só que a terapêutica está em outra a terapêutica não das doenças, né? A terapêutica dessa situação está em outra esfera, em outro ponto, né? Que eu acho até difícil a gente alcançar aqui na nossa conversa. Claro, muita gente vai entender isso. E como é que vai tomar atitude em relação a isso? Né? Agora, como ser humano, como profissional, o que ele vai fazer com esse conhecimento dessa realidade perniciosa? Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa com isso, de fato, né? Eu posso falar como psicóloga, né? Os pacientes que chegam em mim por alguma razão, por alguma questão que inquieta os pais, né? Pode ser por conta de uma compulsão alimentar, uma criança que come exageradamente, ou uma criança que tem dificuldade no relacionamento social. Eu vou fazer alguma coisa com isso, escutando os pais e também trabalhando com a criança essa dificuldade, tentando transportar ela para uma outra forma de lidar com a vida, vamos dizer assim, né? Então, estava pensando num pacientezinho que eu tenho que ele veio por conta dessa dificuldade de lidar com limites, com regras, sempre transgressor, uma agressividade, uma linguagem muito pobre. E ele, basicamente, nas sessões, ele ficava reproduzindo jogos eletrônicos o tempo todo. Era uma sessão chata, na verdade, né? Assim, de uma pobreza,
sabe? Porque ele não brincava, não tinha um brincar criativo. As crianças hoje, elas... Então, assim, terapeuticamente, eu atuei com essa criança tentando provocá-la a fazer uma construção simbólica mínima em cima daquilo que ela estava trazendo, porque ela só reproduzia joguinho, monstro do bem, monstro do mal, e um atira no outro, e não sei o quê, e um morre, depois ressuscita. Era isso que o menino fazia na sessão. Provocando também até uma própria agressividade na criança, né? Que é uma outra... Estimulando a agressividade. A agressividade, né? E a violência mesmo, né? Então, hoje, essa mãe está muito mais consciente, né, do efeito da criança ficar tanto tempo nos jogos eletrônicos. A criança já tem uma capacidade simbólica melhor, ela já faz brincadeiras mais criativas. Na mão, né? Tem desenho, tem coisa, já nasce com o celular na mão. Tem até aquela outra, um outro, não sei se é um meme, estava ouvindo falar, que é uma mãe que descobriu uma maneira, acho que através do Dr. Google, de fazer com que a criança mamasse, de colocar aqui na alça do sutiã um celular com um desenhinho. Então, a criança, bebê, né? A criança fica entretida com aquilo e mama. Da mesma forma como os pais hoje recorrem muito ao Dr. Google para responder a dúvidas que elas têm em relação a como lidar com os filhos. Os pais são muito perdidos, né, gente? Acho que a gente fala das crianças... Acho que veio de uma geração, né? Eu acho que as gerações foram modificando. E é isso que nós estamos sentindo, né? Não só na questão da obesidade, mas nas questões como na educação como um todo, né? Não existe mais interação, não existe mais respeito, não existe mais sabedoria em termos de querer... Por que disso? Por que aquilo? Eu não sei se você... Eu não trabalho com criança, né? Mas, assim, a curiosidade que me partiu agora, né? Sim. A criança nova, você está mais com o adolescente, mas a criança nova começa. Por que isso? Para que isso? Será que existe isso ainda? E se existe, não tem um interlocutor, né? Porque o pai está ali, e a mãe com o celular, começa a brincar com a criança, toca o celular, ela já se distrai. Pelo celular, né? Quer dizer, não tem aquela coisa da interação. Na mesma casa, né? Na mesma casa. Então, é absurdo isso. Aí é que está, né? Que todos nós, né, os pais estão capturados nessa coisa toda, que essa realidade virtual, né, que invadiu, né, a nossa vida, entrou com tudo na nossa vida. Então, eles ficam titubeantes em relação a como educar os filhos, né? Eles são inseguros, eles são titubeantes. Eles não se oferecem, eles não têm referências muito... E perdeu-se o limite, né? Não se está dando limite. Sim, porque esses pais, eles não conseguem oferecer mais referências simbólicas muito consistentes para os filhos, né? Eles perderam essas referências, então fica difícil botar limites também, né? Porque eles não têm, é como se eles não tivessem essas referências de como ser pai e mãe. Pode ser tudo e qualquer coisa. Muitas vezes antes, né, não ficava o pai e mãe, mas tinha sempre um avô, uma avó. Mas agora nem isso tem mais. Né? Então, a criança perde totalmente essa liberdade né? E por isso que fala, existe realmente, e muitas vezes a mãe também extremamente mal também nesse sentido, grita ou então muda de posição, muitas vezes não dá aquela atenção necessária, né? Exige um esforço, desculpa, Afonso. Não, essa mudança exige um esforço muito grande dos pais. Essa mãe desse menininho que eu estava falando, que eu atendo, ela fala, eu chego em casa cansada, a minha tendência era deixar ele ficar no celular para eu poder tomar um banho, né? Agora... É mais prático, né? Aí agora ela coloca limite no celular, chega final de semana, ela leva o menino no parque. Tem consequência. Aí já tem consequência para a criança. Né? Tem a obesidade, tem a preguiça de querer fazer alguma coisa, não tem o prazer de ir para o parque muitas vezes. Sim, então essa mãe fala, dá trabalho. Eu vou para o parque e fico horas com ele, mas ele fica brincando, não fica no joguinho. Mas essa coisa da obesidade, né, consequência, qual é a relação dessa coisa da intoxicação eletrônica com a obesidade? É claro que ficar horas e horas na frente do computador
a criança não está fazendo atividade física, está sedentária e a tendência é engordar. Mas, para além disso, né, Marlene, acho que tem essa coisa de que o mundo virtual oferece essa ilusão de que as coisas podem ser resolvidas imediatamente, né? Essa coisa como um passo de qualquer coisa pode ser preenchida, né? Então, assim, não tem que se... O tédio, né? Aquele tédio produtivo, né? O fazer nada, o vazio, a solidão, qualquer coisa que remeta a uma falta, né? Que é uma coisa estrutural, né? Todo ser humano tem que aprender a lidar com isso. Ele vai lá e preenche. A frustração. Né? Muitas vezes não tem, você é compensado por outra coisa. Aquela frustração foi retirada, né, de todo mundo. Sabe, você não pode ter isso, mas vou te dar esse, vou te dar aquilo, né? Quer dizer, foi retirada a frustração. É aquela coisa de que se você ficar fora do celular ou das redes sociais um pouco, você já se sente obsoleto, né? Então, você tem que estar sempre correndo atrás para saber o que está acontecendo. Então, parece que você vai estar sempre preenchendo alguma coisa, como se fosse possível chegar nessa completude aí, né? Nessa coisa. E eu acho que as crianças, sabe, acabam se estruturando psiquicamente dessa maneira. Então, a personalidade dessa criança começou a modificar e muito, né? O que nós vamos encontrar aí? Desculpa, o que você falou? Então, a estrutura de personalidade modificou-se muito. E o que nós vamos encontrar aí na frente? Então, é uma questão, é uma questão, porque né? Se é a mãe que começa a dar, né, a formação do corpo, o que nós vamos encontrar aí? Exato, a gente já está encontrando, né? Eu concordo, acho que essa já é a realidade, né? Essa é a realidade. Agora, eu pergunto, né? Tá, a gente tem esse diagnóstico, né, que a influência social da mídia, etc., mais complexamente você falou, está em atuação, criando, como a Marlene falou, crianças, jovens e depois adultos com um perfil de personalidade diferente. Não vamos nem falar se é bom ou se é ruim, mas é diferente porque é a realidade que a gente vai encontrar, né? A gente tem que lutar pela velha escola, ou seja, a gente vai ter que resgatar os valores que a gente teve e que proporcionou um desenvolvimento individual interessante, com participação tanto dos meios produtivos, quanto dos meios sociais, quanto dos meios políticos, ou a gente vai abrir mão disso e vai lidar com o produto disso, o produto desta realidade. E aí nós vamos ter que ter outra lógica de cuidar dessas pessoas? É interessante essa pergunta, viu, Afonso? Porque, assim, acho que ficar na nostalgia também não leva a gente a nada, né? Até porque a realidade está aí e a gente né? Não tem, a gente tem que pensar o que fazer, tem que pensar o que fazer com ela. Mas eu acho que, assim, pensar nos danos, né, que de repente essa enxurrada, né, desse mundo moderno está provocando nas pessoas e fazer alguma coisa com isso, talvez até resgatando alguns princípios básicos, por exemplo, da psicologia, da psicanálise em relação à formação do psiquismo da criança. A gente sabe, isso é incontestável, que a criança, para se formar psiquicamente, ela precisa de um outro, né? Um outro humano, né? Que tenha um desejo sobre ela e que aposte nela, né? E que vá nomeando para a criança o que ela está fazendo, ouvindo, trocando. Isso né? Fica bem claro, né? Até nesses filmes de Tarzan, que foi criado pelo chimpanzé. Por mais que seja o chimpanzé, que ele pegou algumas coisas, mas ele teve essa questão de aprender coisas deles. Sim, porque do meio social deles. Do meio social deles. Porque a criança precisa disso, ela precisa dessa herança, tem que ter dessa herança coisa. simbólica. É simbólica. Né? Porque a gente não é animal, né? A gente é um ser vivo que tem essa capacidade de pensar, e por isso que a gente não fala em fome quando se trata de comer, né? A gente não fala da fome biológica, a gente chama mais de apetite, né? Porque o apetite é uma coisa específica do ser humano. A fome
é animal. A fome é orgânica, né? Porque É orgânica, é uma tem necessidade aquela biológica. É uma necessidade biológica porque aumenta o suco gástrico que você tem com fome. Você tem fome. Mas o O apetite não. O apetite que por isso que a gente... Apetite sexual também é uma coisa legal. Né? Apetite por livro, sede de conhecimento, sede de livros, né? Tudo isso essa nossa oralidade que não é biológica, né? Puramente biológica, ela vai permitindo que a gente vá usando essa oralidade para outras coisas, né? Para outros intuitos na vida civilizada. E eu acho que isso talvez as crianças estejam com um pouco de dificuldade para poder fazer essa passagem. Acho que por conta desses fatores mesmo, sabe? Que os pais também estão sofrendo, né? Não dá para culpar os pais, eles também, né? Todos nós somos vítimas disso. Eles fazem parte do processo, né? Esse processo está acontecendo com a batuta, sei lá, da mídia social, dos governantes ou das grandes corporações. Eu não vou querer nomear nada disso, né? Mas é a realidade que os adultos estão vivendo e que estão transferindo para as crianças. Então, da oralidade que a gente está vendo como uma coisa mais, eu estou chamando aqui de tradicional, antiga, ou que seja, que é o saudável que a gente acha, né? Está sendo substituído pela digitalidade, né? Então, telas, realidade não, aí seria o artificialismo da relação muito grande, né? São imagens que não existem, não tem objetos relacionados com aquela imagem, são uma representação simbólica de baixa qualidade, né? Sim. E aí? Serão adultos com baixo sentimento simbólico em relação aos objetos e afetos. Que se faz com isso? Não, é isso que a gente vai ter daqui a pouco? Ou já estamos tendo? Então, acho que a gente já está vendo os reflexos disso, né, Afonso? Né? E acho que as crianças, elas mostram isso bastante para a gente. A gente está discutindo um tema que é muito paradigmático nesse sentido, né, de que é um reflexo muito contundente de tudo que está acontecendo, né, na nossa vida, na vida das crianças, na vida dos pais. Eu acho que já estamos vendo essas consequências, né, porque é isso, a criança vai para aquilo que parece ter oferecer um prazer imediato, né, porque ela não consegue esperar, ela não consegue protelar. Então, ela vai comer uma guloseima que está lá à mão dela e que os pais muitas vezes não regulam, né? Não supervisionam, ou vai para um joguinho eletrônico e fica lá horas, completamente siderada naquilo. E aí a capacidade simbólica de lidar com a vida, com a realidade de um outro jeito, fica pobre. Né? A Julieta Jerusalinski, ela fala, né, de crianças que começam a falar assim, brasileiras, vamos dizer assim, né, língua natal, português, mas aprendem a falar falando em inglês, que é uma reprodução do joguinho, né, do joguinho que ela estava lá. Então ela fala, é uma fala vazia, né? Não é uma fala direcionada para o outro, é uma fala vazia. Então, quer dizer, a ausência do outro, né, está cada vez pior e isso vem aumentando muito e se agravou com a pandemia, né? E não é uma questão da ausência física, né? Porque o pai e a mãe podem estar lá presentes, né, fisicamente, mas não basta isso, né? Não basta estar presente e sim participar. Isso já vem falando-se há muito tempo, né? Que a própria babá, né, se a gente for pensar, ela fica o tempo todo... Ela fica o tempo todo. Ou não, né? É porque é mais velha. Eu estou atendendo uma pessoa que foi babá e ela cuidou dos 3 filhos da patroa, cuida até hoje. As crianças, eles estão com 24, 25 anos. E não chamava a mãe de mãe. E quando sentia alguma dificuldade, corria para o quarto dela. Para ela. Então, mas ela fez uma função de mãe. Ela fez uma função de mãe, mas é isso que eu falo. A importância disso é muito grande, né? A importância disso é fundamental.
Se não função tem materna e a função paterna são duas coisas fundamentais para essa estruturação psíquica, da criança, né? Cada um no seu tempo, né? E muitas vezes nós encontramos isso também, né? Uma desvalorização da figura paterna. Pois é. E isso cada vez mais está tendo consequências também, né? Essa necessidade de, sabe, de ser mãe solo, né? Uhum. Muitas vezes, se não tem também uma figura, não precisa ser o pai necessariamente, mas uma figura representativa também. E também, né, Marlene, essa figura paterna, se a gente for pensar de um modo mais amplo, são as instâncias sociais que antes eram referências, né? Eram pais, vamos dizer, pais maiores, né? E que também caíram no descrédito, o Estado, o governo. Tudo. Né? Então, essa coisa que seria algo que faria essa função paterna, de botar limite, regra, né? Então, normas, tem leis que têm que ser obedecidas em prol do outro, quer dizer, tem limite. Você tem que respeitar o direito. Ajudar na formação, né? Na formação do superego, né? Exatamente, de todos, né? Do cidadão, da criança pequena. Tem um sociólogo polonês chamado Bauman, ele escreve, já ouviu falar? Que ele tem uma obra chamada Tempos Líquidos, né? E ele fala dessa sociedade globalizada que é formada por uma rede de conexões e desconexões que permite permutações infinitas. E ele fala que o resultado disso, né, e é um conceito que ele vai falando na obra dele, gera uma insegurança existencial. Esse modo de funcionamento líquido, essa modernidade líquida, esses tempos. Então, isso está, gente, na nossa cabeça, né? A maior parte das pessoas fica submetida a isso, não para refletir como a gente está refletindo, né? Mas que instrumental essas pessoas teriam para começar uma reflexão? Porque a gente tem fundamentos técnicos, fundamentos de experiência de vida e fundamentos de experiência de vida num momento diferente do mundo, né? E essas pessoas que nasceram depois da década de 90, que são pais e que têm os seus filhos, que recursos eles têm para acender uma chama e falar, não, eu acho que não é bem assim, talvez a moda antiga, eu estou repetindo, mas não é para ficar com essa ideia, mas como entendíamos as relações das pessoas em relação ao desenvolvimento de cada uma das pessoas, está desconfigurado, né? E essas pessoas já estão previamente desconfiguradas. Né? Então, fazer um trabalho com os pais, com as mães e com as crianças, eu acho que é um trabalho hercúleo, né? Usando também o outro termo antigo. É hercúleo, não é verdade. Eu acho que nós, profissionais de saúde, a gente tem um compromisso, né, especial em relação a isso, porque a gente está pensando nisso o tempo todo. E esses pacientes, por exemplo, pensando especificamente na obesidade, eles chegam na gente, né? Eles chegam no médico, na equipe multidisciplinar. E eu acho que a equipe, né, advertida, ela vai levar em conta tudo isso, né? Ela sabe que não é uma questão tão simplista de, por exemplo, a nutricionista de dar uma bronca na mãe, no paciente, porque comeu errado, que isso não vai levar a nada, né? O psicólogo também não vai querer colocar todos em terapia, porque não tem uma demanda para psicoterapia, né? Porque esse é um sintoma que está muito no agir, não tem um questionamento, por que eu, muitas vezes, né? Por que eu como tanto? Alguns pacientes ainda vêm com essa pergunta, com essa questão, né? O que me leva a comer? O que está na base, né? Fazer esse trabalho psíquico. Mas muitos não, fica naquela coisa empobrecida do agir, que é característica da formação, da estruturação psíquica dos nossos tempos, das nossas crianças atuais, né? Mas eu acho que a gente, estando advertido disso, a gente vai buscando maneiras, né? Então, lá no HC, por exemplo, se fazia esses grupos psicopedagógicos, onde os profissionais trabalhavam com as famílias e com as mães várias questões.
Eu, por exemplo, a época que eu trabalhava com isso, eu trabalhei a questão da ansiedade, né? O que era ansiedade para cada um, para eles escreviam e a gente conversava sobre isso. Tinha a questão do bullying, que é uma coisa que eles sofrem muito. As crianças obesas sofrem muito, né? Tem as consequências. Tudo que está fora, né, da curva, né? Está tudo fora da curva. E tem essa ditadura da beleza, da magreza e tudo mais. Então, acho que a gente, como profissional de saúde, tem esse compromisso de tentar fazer alguma coisa no nosso âmbito, né? Fazer alguma coisa. Eu estava pensando aqui, né? Não é só a culpa da mãe ou fazer com que ela deixe de trabalhar, porque a gente sabe que nesse momento todos estão precisando trabalhar e todos têm o direito, né, de fazer sua vida profissional também. Mas talvez se permitir algumas coisas com essa criança, né? Se permitir dando uma atenção diferente, né? Eu acho que isso é um começo, né? Não resta dúvida, né? Não resta dúvida que uma mãe que tem um tempo, né? E mesmo se não tiver, o pai, tem que ter tempo. Tem que ter um tempo e tem que estar realmente presente, implicado naquele tempo, né? É diferente de uma mãe que trabalha de segunda a segunda e, né? Às vezes por necessidade financeira, às vezes nem é tanto por necessidade financeira. Também, sim, por questão profissional, de querer ser um profissional. Sim, que ela tem direito também. Tem direito também, todos nós temos o direito de querer ser uma profissional. Mas na vida a gente faz escolhas, né? Também. De repente, quando você tem às vezes o ter filho não foi bem uma escolha, sim, entendendo a demanda futura, né? Pode ser que tenha sido uma escolha mais imediatista, né? Ou, ter um filho, né? Ou social, né? Porque as mães são obrigadas, as mulheres praticamente foram criadas para ser mãe, né? Foi ensinada a ser mãe, né? E há uma cobrança muito maior, elas sofrem pela cobrança, né? Daquela ser mãe, ter aquelas questões todas, né? E a mulher acaba tendo que renunciar muito mais do que os homens quando tem um filho, né? E hoje as mulheres não renunciam com tanta facilidade. Não mais. Né? Os homens também têm que ter essa responsabilidade, não é só da mulher. Mas ainda recai mais sobre a mulher, né? Sim. Ainda recai mais. Mas acho que as principalmente mulheres... nos primeiros tempos da vida da criança, né? Não tem... Mas elas conseguem escamotear mais ou menos fácil, né? Em relação ao que era, né? Outra vez eu falando do passado. Mas aí, falando do passado também, lá no começo do século XX, houve algumas ideias, inclusive de psicólogos, de ter colônias de mães com poucas mães para crianças muitas, né? Uma coletivização do desenvolvimento da criança pequena e do adolescente. Né? Não tem nenhuma experiência regrada no mundo, talvez tenha um pouquinho lá nos kibbutz de Israel, algum tempo, eu não sei como é que é agora. Como é que você vê isso? Como uma solução para essa coisa que nós estamos aqui diagnosticando? Eu acho que vai contra talvez a possibilidade de solução, porque para a criança o que é importante, né? Que tem alguém que invista nela com um desejo que não seja anônimo, né? Que seja particularizado. Então é muito diferente um cuidador, né? Um cuidador que está lá para cuidar de várias crianças enquanto as outras estão trabalhando, que ele faz isso, ele pode fazer com amor, carinho, mas não foi ele, não escolheu ter aquele filho, esse filho não entrou na história dessa pessoa desde que desde que a criança foi concebida, né, Marlene, que foi criando já um espaço imaginário para aquela criança. E a criança precisa muito disso, né? A gente fala, precisa de um desejo que não seja alguém que tenha um desejo pela criança que não seja anônimo, né? E porque é desse jeito que a criança vai existir. Ela não vai se fazer sozinha como um bichinho. Se ela não tiver isso, ela morre, né? Como aquelas experiências lá com aquele estudo do Spitz, né? Um estudo antigo, né? Que falava sobre o hospitalismo. Lembra? Lembro vagamente. Das crianças, eram crianças que ficaram órfãs na guerra, no período da guerra, e que elas iam numa instituição, ficavam numa instituição onde elas tinham comida, eram trocadas, ali, mas que morriam de depressão.
E porque não tinha não isso. Não tinha o afeto, Eram bebês, né? eram crianças pequenas, não tinham isso. Né, tem até um desenho que eu assisti com meu sobrinho pequeno, né? Que existia uma fábrica de criança, né? Você fazia os motorzinhos. E saía tanta criança, porque não tinha criança da relação. Mas pai e mãe, sim, era fabricado, todo mundo, todos iguais, né? Sim. Todos iguais dentro de uma fábrica. E saía de monte. De produção, né? Isso, produção. E mais ou menos uma linha de produção, mas sem nada, né? Sem afeto, sem nada. Eu acho que... Tem vezes que eu penso, será que nós vamos viver isso? Não. Aldous Huxley escreveu isso, né? Hã? Oi? Aldous Huxley escreveu sobre isso. O livro dele, Admirável Mundo Novo, são as fábricas de crianças, né? Mas eu não vou dar mais spoiler do que isso. Mas você tem uma experiência, Marlene, em tribos indígenas. Você conseguiu chegar a ver essa? Porque em algumas tribos indígenas brasileiras, algumas mulheres se tornam mães das crianças das outras famílias relacionadas, né? Como é que foi isso? Você tem alguma coisa para dizer? Não, nossa, a cultura indígena, ela é fantástica, eu acho assim. Eu sou apaixonada, tá? Eu tive o prazer de viver um pouquinho isso, né? Que a minha curiosidade era muito grande. Mas, assim, eu vi um pouco mais dessa tradição de como eles fazem a criança passar, né? Da criança para adolescente e esse ritual todo, né? Mas as mães realmente elas têm uma mãe mas é culturalmente mesmo, né? Que cuida, né, de algumas crianças, né? É cultural, não é uma coisa, sei lá, não sei te dizer. Existe Aí o cultural lá, né? É que nós temos um cultural em movimento aqui, né? Mas é que eu não acompanhei para saber como ficou agora as crianças, né? Porque se eles soubessem... E essas crianças eram saudáveis psicamente em termos de personalidade? Não dá para saber. Não dá para saber. Mas os adultos? Não dá para saber. Também não dá para saber, assim, porque você não tem um trabalho maior, né? Porque para você saber disso, você tem que ter um trabalho maior. Você olha assim, algumas coisas eu fiquei espantada, como passar da criança da adolescente e do adolescente para o adulto é espantoso, né? Ritual, né? Os rituais, né? São demais, né? Mas sabe o que eu estava pensando? Não sei, eu acho que mesmo sendo essa maneira de cuidar dos filhos diferente do que a nossa cultura faz normalmente, nessa cultura indígena, acho que tem uma rede simbólica, né, que envolve tudo isso. Mas é que são pequenos também, né? Transmitida para as crianças, que dá referências. Não tem essa questão de morar sozinho, tem, sabe, é uma comunidade, é uma coisa muito junta também, né? Eles têm valores, totens muito tudo bem estabelecidos e que são transmitidos para a criança. É uma coisa que você oferece alguma coisa de consistente para a criança. E o que a gente está questionando agora é o que a gente oferece para as crianças? Jogos eletrônicos, né? E existe uma coisa, né, que eu fui lá nos quilombolas também, né, que eles... Nossa, aquilo também me impressionou bastante, sabe? O quanto que eles investem nas crianças de uma maneira diferente para colocar a cultura deles, né? Eu acho que isso nós também perdemos. Aquilo é os valores deles, né? Que eu acho que é ideal. Então, se tem até o adulto fazendo aquele coisa, mas tem todas as crianças de todos os tamanhos fazendo a mesma coisa. Eu tinha até no celular isso, que eu achei fantástico. Todas as crianças fazendo a mesma coisa que os adultos, entendeu? Então, são crianças que não estão no vácuo, no vazio. Então, sim, não estão no vazio, elas estão... tem toda essa e lá no rede engraçado, simbólica, né? Não tem obeso. Então... Pois é. Não tem obeso. Por que será? Então, fator genético envolvido na obesidade sempre existiu, né? Gene da obesidade, assim. Mas por que de repente, esse boom de obesidade infantil? O genético é importante. Para mim, esse boom é essa solidão. Não essa formação. Mesmo a criança, mesmo a adolescente, essa solidão é que vai dar um caminho para a obesidade? Olha... Ou esse desencontro? É complexo, né? Porque não sei se a obesidade já começou na infância, ou se começou na adolescência, ou se agravou na adolescência para aquele adolescente em particular.
mas a gente sabe que a adolescência é um palco de conflitos, né? E o maior índice de suicídio, né? Não é? Conflito, uma busca desesperada de identidade, né? De encontrar o seu lugar no mundo. E eu acho que os adolescentes estão solitários nesse sentido também. Né? Muito. Dá uma dó assim, muito grande. Você e talvez não só solitários naquele momento, estou fazendo uma hipótese, mas antes eles também não estavam com esse enredo prometido ou anunciado. Até a falta desses rituais que antes se tinha, né, também se perderam na nossa cultura. Acho que é uma sociedade que é perversa em muitos sentidos, né? Demanda coisas dos adolescentes, assim, tem uma escolha profissional, né? Tem que escolher, tem que saber o que você vai ser no futuro. Tem que ter sucesso a qualquer preço. Tem que dar certo a qualquer preço. Tem cobrança fora todas as questões ligadas ao impulso hormonal, à sexualidade, o que fazer com isso. Hoje é interessante, né, porque você vê essas questões de gênero, né, e a infinidade de possibilidades de exercer a sexualidade que se abriu no mundo, né, hoje, né, enfim, como é que é mesmo? QIA+, né? LGBTQIA+, me fugiu a sigla. É reflexo da realidade, né? Os adolescentes, eles têm uma abertura infinita de possibilidades, né? Antigamente, você podia ser uma coisa ou outra, né? No máximo, agora, né, é aquela coisa da globalização, dessa rede infinita de conexões e desconexões. Pode tanta coisa que eu acho que o adolescente que assusta um pouco, não sabe, né? para onde Por mais vai, que né? não é que somos contra, mas que assusta um pouco, né? Claro. E não tem ninguém para soprar na orelha e falar, talvez isso seja interessante. Desculpa, o que é? E não tem ninguém soprando na orelha deles, um pai, uma mãe, um tio, um avô, dizendo, eu acho que talvez isso seja interessante. Se atende ou não atende, é outra história. Mas já tem uma referência, né? Então, eu acho que é muito perigoso isso, muito perigoso. Essa abertura total e restrita, tudo isso que, né, o mundo virtual oferece, né? Fazer o quê com tudo isso? É muita informação, é muita imagem, né? Mas foi bom. Débora, foi ótimo. Infelizmente, a gente passaria aqui provavelmente com certeza, é uma delícia ficar várias conversando horas com vocês. seguidas, né? Tem muitas pontas que ficaram soltas, né? Então, você que assistiu a essa magnífica consideração sobre os nossos tempos atuais, que a gente queria focar mais na obesidade da criança e do adolescente, e nós exploramos aqui uma série de ideias a respeito da nossa própria sociedade, a respeito das nossas próprias atuações. Então, digam que gostou, passem para os amigos, né? E eu acho que vale a gente, o que eu falei outras vezes, vale a gente fazer uma reflexão sobre esses assuntos tão importantes e que talvez a gente não esteja dando, a gente como sociedade, não esteja dando a dimensão própria para isso. Professora. Obrigada, Débora. Obrigada a vocês pelo convite. Foi muito bom ter participado. Obrigada.